No dia 21 de agosto de 2022 foi lançado o primeiro episódio de A Casa do Dragão. Com certeza essa é uma das melhores séries do ano. Com a presença de George R.R. Martin na produção, criador de todo o universo de Game of Thrones, a história se passa 200 anos antes do nascimento de Daenerys e trata dos principais eventos envolvendo a família Targaryen. Com sucesso de público e crítica, A Casa do Dragão já tem a sequência da trama confirmada para 2024, Saulão. Vinícius, de todas as famílias e casas presentes no universo de Game of Thrones, sem sombra de dúvidas, a família Targaryen é aquela que desperta mais curiosidade entre o público. Tanto é que eles fizeram A Casa do Dragão, né? Focado só na família Targaryen, né, Salomão? Exatamente. Inclusive, vou te contar um segredinho, não sei se você sabe. Fala. Mas eles começaram uma série antes e cancelaram. Tinha até um piloto. Mas era a série do quê? Eu não lembro disso aí. É a série do Rei da Noite. E deu ruim. Não sei o que aconteceu. Não sei se eles não quiseram explicar ou se eles deixaram suspense pra depois. E aí criaram A Casa do Dragão. Mas tem um piloto feito. Tá prontinho pra assistir. É isso aí. Então roda a vinheta e nós vamos falar um pouquinho mais a respeito de Casa do Dragão. Fala, meus haters! Novamente estamos aqui para falar da Casa do Dragão, né? Sem sombra de dúvidas, essa é uma das melhores séries de 2022. Eu fiquei surpreso, Big Boy, porque eu esperava que a Casa do Dragão fosse só um joguinho, né, mais do mesmo do Game of Thrones. Aí eu falei assim, mano, vamos pegar uns personagens parecidos, a gente só dá uma mexidinha aqui, outra ali, e aí a gente cria um negócio parecido, coloca umas mortes, né, coloca uns negócios polêmicos, a gente coloca uns pam e tá tudo certo. Mas eu vou falar pra você, Salão, isso acontece porque nós que não assistimos não lemos os livros, a gente pensa que vai ser mais do mesmo, mas a história de Game of Thrones, eu nem sei como que é os livros, é a Era e Gelo, como que é? Fogo e Gelo, né? As Crônicas de Fogo e Gelo. Então, tem vários livros e a história é muito longa, é tipo um Senhor dos Anéis. Isso é bom, porque o R.R. Martin, ele teve a mesma preocupação do que o Tolkien, né, quando ele escreveu lá O Senhor dos Anéis, de explorar cada detalhe. Então é uma coisa muito bem feita, né? No Game of Thrones, o negócio só ficou mal feito no final, desandou por completo, porque a galera não decidiu seguir, né? Exatamente. O R.R. Martin em toda a história. Os caras falaram, vamos resumir esse negócio aqui, vamos finalizar, e ficou uma coisa muito mal feita, mas, né? Mas pelo que eu pesquisei, A Casa do Dragão também não é 100% aquilo ali não, viu? Tem coisas que foi colocada ali. Mas o que é legal nesse filme é que, tipo assim, a produção envolvida tá sob a supervisão do R.R. Martin. Isso é legal. Então, tipo assim, mesmo que tenha alguma coisa que mude, ele vai falar, não, beleza, pode colocar isso aqui, mas pode tirar isso aqui e tal. E foi muito bom, Vinícius, porque, tipo assim, conta uma história, né? A história se passa cerca de 200 anos antes. Mais ou menos. Da família Targaryen. Mais ou menos. A família Targaryen não, da Daenerys. Exatamente, você passa 200 anos antes, né, do surgimento de Daenerys, né, que faz parte da família do Targaryen. Game of Thrones, vamos falar do Game of Thrones. Tá? É 200 anos antes do universo do Game of Thrones, tá? E aí o que acontece? O rei Jacaerys, né, Jacaerys, não lembro qual direito o nome, como é que é a pronúncia, ele tá pra morrer. E aí a linhagem dele, o que acontece? Houve um acidente, que eles não falam o que é. Provavelmente nos livros deve ter, né? Mas a gente é preguiçoso, a gente não lê. Muito a gente só viu assim. Aí, os filhos dele sofreram um acidente, né? A gente só viu os filmes. Exatamente. Que é muito, né? Muita coisa, gente. Pelo amor de Deus. Tem uns caras que é viciado. Se o filme é grande, imagina o livro. Meu livro. Deus do céu, a gente não tem tempo, a gente trabalha, gente. Pelo amor de Deus. E aí, eles sofreram um acidente que não é explicado no filme e ele ficou sem a linhagem. E aí, o que acontece? Ele precisa ele precisa colocar um sucessor, porque ele já tá pra morrer. Ele tem 2 filhos e parece que tem uma filha, né? Que a filha já é maior. Ele tem uma descendente, né? Que é a filha mais velha, que é a Rhaenys Targaryen. Ela é conhecida como a rainha que nunca foi. Por quê? Porque ela nunca foi rainha. Que pena. Porque precisava decidir quem que seria o sucessor na linhagem. E ele tinha um primo, né? Um primo dele distante, né? Que se chamava Viserys. Estava junto com essa Rhaenys para decidir se quem dos dois ia virar o próximo sucessor do trono. E eles fizeram uma votação entre os lords, abriram isso para todo mundo, e aí falou, vamos escolher. O conselho votou no homem, né? Porque pela linhagem, pelos costumes, né? Geralmente é o primeiro filho homem, só que como os 2 filhos dele morreram, eles elegeram o primo. E aí já começou aí a treta, né, Saulão? Porque Sim. Ela não foi eleita, o marido dela ficou putinho. Qual que é o sobrenome dele mesmo? É os Velaryon, né? A Casa Velaryon. A Casa Velaryon ficou putinha, porque eles queriam Eles são os senhores dos mares, né? Queria fazer igual o Michael Caio, ficar juntinho. E não deu certo. E aí ele ficou meio putinho.
E aí já criou o primeiro atrito, né, Sauron? Exatamente. E aí começa a série. Exatamente. Com o nosso rei pacificador, que é falado, né, Sauron? Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu apoio, tá? Aí a história realmente começa, tem essa leve introdução, e aí o Viserys ele vira o rei. E a história, Vinícius, gira em torno de 4 personagens principais que nós podemos elencar. Tem vários, né? A gente já falou aí da casa Velaryon, a gente já falou de muita coisa, né? Da Rhaenys. Só que o filme, a série, ele gira em torno de Rhaenyra, que é a filha de Viserys, que também é um personagem principal. Tem um Daemon. E tem uma menina que, a princípio, ela parece que não vai ter protagonismo, mas ela tem muito, que é a Alicent Hightower. O que acontece com essa menina? Eu peguei ódio dessa menina. Eu gostei, tá bom. Eu também não... Ela quer ser boazinha, mas ela não é boazinha. Mano, ela é meio inconsistente assim, tá ligado? Sei lá, não gostei. Pois é. E aí a trama, ela basicamente é o seguinte. O rei Viserys, tal qual o seu antecessor, ele tem um problema de linhagem, porque ele tem uma filha, só que ele não tem um herdeiro homem. No primeiro casamento. Né? Exatamente. E aí ele precisa gerar um herdeiro. Eles têm essa preocupação. Precisa ser um homem. Porque naquela época o machismo, né? Esse universo é um universo machista. Que se passa muito naquela época da Idade Média, tal, que era realmente assim. É um universo e aí, né, na verdade. E aí o que acontece? Ele faz de tudo para ter um filho homem. E aí na última gravidez da esposa dele, né? Ela tem uma complicação no parto. E aí ele tá sentindo que é um filho homem. Na cabeça dele, ele falou assim, é um filho homem, é um filho homem. Antes de ele saber exatamente se era um filho, ele dá uma festa, né, onde ele reúne todo o reinado dele e tal, que é uma festa de não sei quantos dias lá, onde ele vai fazendo várias festividades, que tem aqueles jogos onde os caras vão com a... Eu sempre lembro do Coração de Cavaleiro, quando eles vão com aqueles negócios assim, lembra do Coração de Cavaleiro? É da hora aquele filme. É muito louco, com a armadura e tal. E aí, o que acontece? Durante a festividade, ela entra em trabalho de parto. E aí ele vai lá pra acompanhar. Só que aí esse trabalho de parto, ele começa a gerar uma complicação porque o bebê, ele tá invertido. E aí ele não consegue passar, né, pelo orifício lá da mulher para ter um nascimento natural. E aí chega um dos conselheiros e fala assim, que é o cara que tá coordenando lá o rolê. Ele fala assim, meu rei, é o seguinte, filho, tá demorando, não vai nascer. Tá demorando. E a gente precisa fazer uma escolha. Ou você escolhe o seu filho, ou você escolhe a tua esposa. Porque senão os dois vão morrer. Na verdade, ele não é uma escolha entre a esposa. Ele falou, ou os dois morrem, ou eu consigo salvar o seu filho. Você quer que eu salve o seu filho? Ele falou, eu quero que salve o meu filho. E aí ele vai lá e fala, vou fazer um corte na barriga da sua esposa. Putz. Na hora que fala, a mulher começa a gritar. Porque ela já sabe que vai falecer. É pesado, né? É pesado. E aí ele começa a cortar a barriga. Tira o bebê, só que o bebê não sobrevive, né, Sauron? O bebê falece também. Mas é um menino homem. E aí o que acontece? Ele acaba perdendo, né, o herdeiro dele, ele fica muito decepcionado, ele fala, eu preciso fazer alguma coisa. E aí nessa linha de sucessão, acontece que existe um carinha que se chama Daemon Targaryen, que é o irmão dele. E esse maluco é um cara que ele tem uma personalidade totalmente diferente de Viserys. O Viserys é totalmente pacificador. Ele é totalmente o oposto, né? Ele é um cara mais enérgico, tanto que mostra uma parte lá, que ele vai lá numa cidade pra poder fazer uma limpa lá nos bandidos que tem lá. O cara não tá nem perdão. O cara estuprou, ele vai lá e arranca o negócio, entendeu? Sem dó nem piedade. Ele é um cara meio sem piedade das coisas. E aí o Daemon, ele é o cara escalado, teoricamente, na linha de sucessão, já que ele não ia ter herdeiro, ia entrar ele. Só que ele não quer. O Viserys acaba pegando e polemizando, né? Ele fala assim, quer saber de uma? Eu vou eleger a minha filha, Rhaenyra, que é uma personagem muito forte lá. Montadora de dragões e aí o chicote começa a salar. E é aí que começa toda a treta, Vini Boy. Ele, depois que a esposa dele morre, ele acaba sendo influenciado pela própria mão dele, do rei, né? Que é o maluquinho lá, o tal do Hightower. Esqueci o primeiro nome dele. Ele tem uma filha novinha, né? Sabe, uma menina novinha? Ele chega assim, vai lá, faz um carinho no velho. Começa a trocar uma ideia com ele. Segundo e as aí, intenções. o que acontece? Começa a ter aquele rolinho e tal, ele começa a meio que ficar apaixonadinho. E aí, os Velaryon, querendo ter uma oportunidade de entrar no trono, pega e fala assim, casa com a minha filha. Só que a menina tem o quê? 12 anos, 14 anos. E aí o Viserys vai falar assim, não, eu vou me apaixonar. E aí casa com essa Alicent Hightower e tem um filho homem. E aí, vários, né? Tem vários. Só que aí que começa a surgir a treta, porque assim, agora ele tem um descendente homem. Só que ele já falou que a Rhaenyra ia ser a descendente.
E é aí que começa toda a treta, Vini Boy. Mas ele mantém a palavra, né, Samuel? Ele fala que ela vai ser a herdeira, né, do trono. Exatamente. E aí começa a treta, porque uma hora esse velho vai morrer. Sim. E aí quando ele morrer, como que vai ficar esse rolê aí? Exatamente. Entendeu? E aí a treta fica maior. E aí o filme. E aí a série toda se concentra nesses BOs que eles têm. Então tem muita minúcia que a gente não vai entrar. Mas é uma série que, no geral, ela consegue te prender bem. Você falou que ela não trabalha muito essa questão assim dos personagens. Você acha que essa série poderia se chamar Game of Thrones? Poderia muito bem, né? Sim. Porque é uma guerra do trono. Sim. Não, mas é concentrado na família Targaryen, então tá certo, é a Casa do Dragão. Eu sei, mas ela poderia ser muito bem chamada também de Game of Thrones. Cairia muito bem, porque é uma guerra de trono eterna ali, né? Mas como eles se concentraram somente na Casa Targaryen, eu acho que Casa do Dragão é o nome ideal. Como diz nosso querido Ragnar Lothbrok, o poder atrai os piores e corrompe os melhores. Né? É isso aí. Mas é isso aí. Casa do Dragão é uma série, no geral, boa. Eu gostei pra caramba, assim, de como eles trabalharam as famílias, as casas, os Hightowers, os Velaryon, principalmente a Casa Targaryen, que é o ponto focal. Cada personagem ele é bem independente. Você não consegue fazer uma correlação do Game of Thrones e falar assim, esse daqui é tanto, esse daqui é tal. Né? Eles são personagens, assim, marcantes. Cada um com a sua personalidade. Você sente muita raiva de muita gente ali, como era no Game of Thrones, né? E tem gente que você consegue ter um sentimento, assim, né? Sim. Porque se a pessoa, você não sabe, você torce, aquela dualidade, assim, você não sabe muito bem. O final, ele é um final que... Ele é impactante, ele te dá uma certa surpresa, deixa muita brecha, ele deixa muita brecha para uma continuidade. Uma coisa que o Vinícius falou, assim, que eu também concordo, eu acho que teve uma quebra muito grande, assim, da linha temporal. Eu acho que deveria ser a menina também, a primeira, a Rhaenyra, né, que depois passa um tempo aí substituída as meninas, né? Tanto a Alicent quanto a Rhaenyra muda, o Daemon fica. E o que eu falei pro Saulo é que o rei, ele envelhece muito. O irmão dele não envelhece. Mas é por causa da doença, né? Um chazinho. Não, uma doença, não lá. Louco, mas passou quantos anos? A menina trocou de atriz pra envelhecer e o rapaz ficou a mesma coisa. Que homem demora mais pra envelhecer, né? Eu discordo totalmente. Mas é isso aí, galera. Eu vou dar uma nota 9 pra Casa do Dragão, tá? Gostei bastante, tô na expectativa de uma segunda temporada bem feita. Ainda mais que o R.R. Martin tá coordenando no rolê, então ele não vai deixar varzear que nem aconteceu com Game of Thrones, espero, né? Então ele criou uma expectativa boa, eu gostei bastante. Game of Thrones varzeou só na última, não foi? Na última principalmente. Foi razoável, né? Mas é isso aí, minha nota é 9, qual que é a sua, Vini Boy? Eu vou dar uma nota novinha também. 9. 9? 9. Eu achei que a série foi bem, tipo, pra quem gosta do universo, quem gostou da série Game of Thrones, que é o que chama pra essa, né, pra Casa do Dragão, então vai gostar muito dessa série. E, tipo, é que nem você falou no início, não tem essa ligação, tipo, não é mais do mesmo. É uma série diferente, mas ligada. Tem os mesmos elementos, mas é uma história totalmente diferente. Exatamente, com essas palavras. Ela é muito boa, ela chama bastante e eu tô um pouco ansiosinho pra segunda temporada, porque eu acho que vai ter mais dragões e vai começar uma Eu gostei muito dos dragões, viu? A participação dos dragões foi muito boa, né? Que eu achei que faltava muito. Eu acho que na segunda vai ter mais, vai ser mais cara a segunda temporada, hein? Tomara, né, Salão? Então é isso aí, galera. Deixa seu comentário, deixa seu like. Você pediu o like no meio do vídeo? Eu pedi, mas baixinho, ninguém ouviu. Então vamos pedir de novo, a gente vai colocar na metade do vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal, deixa seu apoio, tá? E a gente vai deixar na toda a crítica do público e, o mais importante, né? Quem quer. No plot twist, né? É isso aí. É isso aí, galera. Muito obrigado. Tchau!